Olá, amigo telespectador, está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere conosco as notícias que foram manchetes nesse início de final de semana. A CPI dos atos de 8 de janeiro aprova relatório pedindo os indiciamentos. Emenda PIX, recorde de destinação de recursos gera debates. Guerra nas redes sociais. Direita brasileira lidera engajamento no conflito Israel-Hamas. Polícia Federal e Receita investigam empresários por dívidas de bilhões com a União. Governo e oposição firmam um acordo para eleições na Venezuela. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda que a Câmara Municipal de Guapimirim aprove medidas administrativas para readequar o número de servidores. E você ainda confere a previsão do tempo e a volta do Brasileirão com as partidas da 27ª rodada do campeonato. E a CPI de 8 de janeiro aprovou, nesta semana, o relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O parecer solicita o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de militares e civis. Após um debate acalorado, a votação encerrou com 20 votos a favor do relatório e 11 contra. A votação do parecer da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, começou com um debate acalorado. Depois de 7 horas de muitos discursos, os senadores e deputados aprovaram o relatório, 20 votos a favor e 11 contra. É a demonstração real da vitória da democracia contra o fascismo, contra o fundamentalismo e contra a tentativa de usurpar e de retirar direitos que nós levamos anos a fio. A oposição chegou a ler um parecer paralelo, contrário ao da relatora, só que não foi votado. Após o fim da sessão, os parlamentares da base foram até a Praça dos Três Poderes para um ato em defesa da democracia. Agora, o relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Entre eles estão generais, policiais militares, influenciadores digitais, financiadores e até a deputada federal Carla Zambelli. Então foram uma série de injustiças que foram cometidas aqui, sem direito a qualquer direito de defesa. O principal indiciado foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro esteve no mesmo dia na Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento e ficou em silêncio. Na saída, porém, decidiu falar sobre o pedido de indiciamento. Acompanhe. É um absurdo. Por que não me convocou? Tem maioria na comissão. Por que não convocaram? Me indiciam sem convocar? Ou até convidar. Eu iria lá sem problema nenhum. Obviamente eles temiam alguma coisa e resolveram, de forma dissimulada, fazer um relatório parcial, onde uma CPMI que é pedida pela minoria instalada, onde o governo impõe a sua maioria usando a força do poder que ele tem. Vocês já ouviram falar em emenda PIX? Essas emendas do PIX atingiram um recorde este ano, ultrapassando até mesmo os investimentos da saúde básica. Esse mecanismo parlamentar é usado para congressistas para alocar recursos do governo federal para estados e municípios e, pela primeira vez, superou os programas de governo nas emendas parlamentares. Acompanhe mais essa. É um dos mecanismos que os congressistas usam para enviar recursos do governo federal para os estados e municípios. Mas é o primeiro ano em que as emendas PIX superam os programas de governo nas emendas parlamentares. Este ano, a gestão Lula enviou para os redutos dos políticos quase 26 bilhões de reais. Desse total, mais de 6 bilhões foram via emendas PIX. O valor supera o que foi liberado para os custeios dos serviços de atenção primária à saúde, dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e mais que o triplo destinado para apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Bom, explicando para vocês, essas emendas, os próprios políticos indicam para onde vão as verbas, sem levar em conta o tamanho da cidade e sem qualquer planejamento para o município que precisa de mais dinheiro.
As prefeituras podem gastar o dinheiro como bem entenderem, desde que a regra 70% seja para investimento e esses recursos não podem ser gastos com folha de pagamento. Acompanhe. A agilidade também atrai parlamentares e prefeitos. O repasse da emenda PIX chega a cair em 3 meses, enquanto que outros recursos podem levar até 5 anos. O Tribunal de Contas da União vai editar uma instrução normativa para orientar o controle, que, de acordo com o TCU, deve ser feito pelos tribunais estaduais e municipais. E a batalha entre Israel e o Hamas se estendeu para as redes sociais. Um levantamento revela que políticos de direita tiveram um engajamento de 871% maior do que os da esquerda, com um número significante maior de publicações. Enquanto isso, as postagens miram em direções opostas, como a direita associando Lula ao terrorismo e a esquerda destacando suas ações para ajudar os brasileiros em Israel. Vamos então às enxurradas de desinformação nas redes sociais. Acompanhe. Não bastassem os horrores do conflito entre Israel e Hamas, uma outra guerra está sendo travada nas redes sociais. E até agora, a vitória é da direita brasileira. Levantamento feito em 800 mil posts do debate sobre o conflito no X, antigo Twitter, Facebook e Instagram, de 7 a 10 de outubro, mostra que as postagens feitas por políticos de direita tiveram engajamento 871% maior do que as feitas por parlamentares da esquerda. O número de publicações também é bem maior entre os representantes da direita, 156 contra apenas 23 da esquerda. Os alvos das postagens miram em direções opostas. Além de lamentar os fatos, os políticos de direita tentam associar a imagem do presidente Lula ao terrorismo, enquanto deputados e senadores de esquerda divulgam mensagens de repúdio ao conflito, destacando as ações para ajudar os brasileiros em Israel. Além de abrir espaço para a disputa de narrativas entre direita e esquerda, as redes sociais também foram tomadas por conteúdo falso. A maioria, imagens violentas que não estão relacionadas ao conflito, mas servem ao propósito de quem quer espalhar desinformação. E a Polícia Federal e a Receita Federal investigam um grupo de empresários que possuem dívidas de bilhões de impostos com a União. A Polícia Federal realizou operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de sonegação. Uma decisão judicial obtida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinou o bloqueio de todos os bens do grupo empresarial para assegurar o pagamento da dívida tributária. Agentes da Polícia Federal e servidores da Receita cumpriram hoje de manhã 10 mandados de busca e apreensão em endereços na Zona Oeste do Rio e na Baixada Fluminense. Entre os bens apreendidos está um iate que foi avaliado em 14 milhões de reais e um carro de luxo. O grupo investigado tem empresas de reciclagem de sucata para a indústria. Teria criado mais de 50 empresas, a maioria fantasmas, e usava laranjas para sonegar impostos federais. O cálculo da Receita é que esse grupo de empresários tenha sonegado 5 bilhões de reais em tributos à União. E o governo e oposição da Venezuela concordaram nesta semana que as próximas eleições presidenciais ocorrerão no segundo semestre de 2024, com observadores internacionais, incluindo a União Europeia, conforme o documento assinado em Barbados, como parte do processo de diálogo mediado pela Noruega. Partes se reuniram em Barbados nesta terça-feira, após 11 meses de negociações congeladas. Pela proposta, o pleito vai contar com observadores internacionais como a União Europeia e as Nações Unidas. O acordo prevê que cada lado pode escolher o próprio candidato, mas não foram revistas as proibições impostas pelo governo Maduro a alguns dos principais nomes dissidentes. E agora vamos com uma notícia local.
o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Magé, que engloba Guapimirim, expediu recomendação para que a Câmara Municipal de Guapimirim, representada pelo presidente Walter Peter dos Santos da Silva, realize modificações no quadro de pessoal para adequar a quantidade de servidores comissionados e de servidores efetivos. Ressalta o MPRJ que foi identificado que apenas 11,36% dos cargos em comissão da Câmara são ocupados por servidores efetivos e 88,6% são ocupados por não efetivos, demonstrando uma desproporcionalidade na ocupação de cargos em comissão. O MP pede que seja promovida, no prazo máximo de 45 dias, a reorganização da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Guapimirim, se necessário, com a realização de concurso público para a regular composição do quadro de servidores. Pede ainda que seja realizado restauração administrativa da Câmara no que diz respeito à reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos, prevalecendo a ocupação desses em detrimento dos servidores temporários, reservados para hipóteses constitucionais. E, por fim, recomenda ainda ao MP que seja deflagrado no prazo máximo de 30 dias o processo legislativo com o objetivo de promover a reforma da Lei Municipal 1481 de 2003, para que se estabeleça, no mínimo, o patamar de 50% dos cargos em comissão para serem ocupados por servidores efetivos. A Câmara Municipal de Vereadores de Guapimirim tem o prazo máximo de 20 dias para informar o Ministério Público por escrito e documentalmente se a recomendação será acatada. Em contato com o presidente da Câmara, o Walter Peter, a nossa emissora teve a segunda ponderação. Primeiramente, logo em janeiro, quando o vereador em tela em questão, Walter Peter, assumiu a Câmara Municipal, segundo ele, automaticamente um dos objetivos foi realmente fazer toda essa correção de desequilíbrio que havia entre funcionários efetivos e funcionários comissionados. Todavia, reforça ainda que todo o andamento foi feito e encaminhado ao Ministério Público e causou espécie esta matéria em face das providências terem sido tomadas pela Procuradoria da Casa de Leis do município de Guapimirim. Nós aguardamos ainda um pronunciamento oficial do presidente da Câmara, Walter Peter, em relação a essa recomendação do Ministério Público. Fica aí o registro. E assim nós encerramos mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a vocês, amigos telespectadores, que nos acompanham através do canal 57 da Sumicity e pelas redes sociais. Aproveitando a oportunidade, agradecendo também a nossa equipe técnica. Nos despedindo agora e voltamos em breve com as atualizações do Plantão de Notícias.